Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E, meu Deus, nós levantamos um altar a Ti, entregando a Ti tudo que temos, tudo que somos e tudo que viemos a ser. Entregamos a Ti, no Teu altar, a família, os negócios, nossos projetos, nossos maiores sonhos, colocamos diante de Ti. Eu apresento diante de Ti, Pai, toda a entrega que está acontecendo aqui nessa oração. Aqueles que estão entregando sua vida para Jesus, aqueles que estão entregando o seu futuro, aqueles que estão entregando os seus recursos, crendo que o Senhor é poderoso para dar ideias para eles romperem no financeiro, aqueles que estão pedindo ao Senhor a orientação sobre o que devem fazer com a sua empresa, o que devem fazer, meu Deus, nos seus projetos pessoais. Toda entrega, Pai, que está acontecendo no altar do Senhor hoje, que essa pessoa possa ser visitada por Ti agora, que essa pessoa possa ser visitada por Ti de uma forma sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, Senhor, desejar que altares estão se levantando, altares de adoração, altares de louvor, pessoas que estão confiando no Senhor o seu futuro, pessoas que estão pedindo ao Senhor a orientação para os próximos dias, meses e para planejamentos de muitos anos. Oramos em nome de Jesus, Pai, te pedimos, traga resposta sobre todo aquele que está entregando sua vida por completo, todas as áreas, tudo, absolutamente tudo, até as unhas, Pai. Tudo está sendo entregue no altar, para que o Senhor guie, para que o Senhor dirija, para que o Senhor conduza. Senhor, eu te entrego todos os meus dias a Ti. E eu te peço, Senhor, a Tua resposta. Eu peço, Senhor, que o Senhor dirija. Oramos também, Senhor, para que haja paz no Oriente Médio, para que todos os conflitos cessem. Oramos, Pai, para que haja soluções pacíficas. A Tua palavra diz, bem-aventurados os pacificadores, nós oramos pela paz, no nome de Jesus Cristo. Também oramos, Pai, por pessoas que estão enfrentando grandes desafios na sua família, nas suas finanças. Entregamos tudo a Ti, Pai, e pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua resposta, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos nesse propósito, entregando tudo no altar de Deus. Entrega no altar de Deus até a reunião que você tem amanhã, os acertos que você tem amanhã, tudo que você tiver, entrega para Deus. Não é entregar para um homem, é entregar para Deus. Entregue a justiça para Deus. Entregue esse desejo desenfreado, coloca tudo no altar de Deus, porque daí você vai ter resposta. Tudo que você entregar, vão ser 40 dias, crendo que o altar tem resposta. O altar tem resposta. O altar que nós estamos levantando, entregando tudo a Deus, vai ter resposta. São 40 dias esse propósito. Hoje é o dia 1, certo? E o Senhor me deu, para começar esse propósito, o Senhor me deu o Salmo 3. Cada dia nós estaremos declarando um salmo e eu estarei extraindo as lições que o Espírito Santo me conduzir naquele salmo. Estamos no Salmos 3 e eu vou declarar ele agora sobre você. Enquanto eu declaro, eu quero pedir a você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha aí com 10 pessoas ou mais e manda uma mensagenzinha para essa pessoa. Diga para ela, entra nesse propósito comigo. Diga assim para ela, vai ter resposta. O altar tem resposta. O altar tem resposta. Tudo que é entregue a Deus tem resposta. Se você entregar teus dias a Deus, você vai ter resposta. Se você entregar tua vida a Jesus, vai ter resposta. Se você entregar tua empresa a Jesus, vai ter resposta. Tudo que você entregar vai ter resposta. Ou seja, e um detalhe, não é para entregar para um homem, é para entregar para Deus. Exatamente isso. É isso que nós vamos fazer aqui. Dia a dia nós vamos consagrar a Deus. Nós vamos entregar tudo a Deus, nossa vida. Nós vamos entregar nosso fôlego a Ele. Amém? Entregue a Deus, certo? Por meio da oração.
É isso que nós vamos fazer, entregar tudo a Deus, em nome de Jesus. E se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, entrega a tua vida a Jesus, entrega teu destino a Jesus, porque o altar tem resposta. Escreve aqui nos comentários, eu entrego tudo. Escreve aí, eu entrego tudo a Deus. Entregue tudo a Deus. É isso que é levantar um altar de adoração. É entrega. Esses 40 dias nós vamos estar nos entregando a Deus, pedindo a Deus a direção, pedindo a Deus a proteção, pedindo que o Senhor nos guie em todas as coisas. Amém? Vamos entregar a Deus. Você não vai entregar a homem, você vai entregar a Deus. E se você tem entregado ao homem, você vai substituir, você vai começar a entregar a Deus. Amém? Eu entrego a Deus os meus filhos, eu entrego a Deus o meu amanhã, eu entrego a Deus o meu caminhar. Entregue a Deus. Amém? Olha o que está escrito no Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exulta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e durmo. Acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Eu estava ministrando hoje pela manhã, na oração da manhã, e eu ministrei 3 coisas na oração da manhã. Eu ministrei que quando Deus está com você, o aumento da oposição não significa derrota. Ministrei de manhã também que nem toda voz merece espaço na sua mente. E ministrei que Deus se torna escudo quando você está cercado. E agora eu quero ministrar o que está escrito lá no Salmos 3, verso 3. Tu és o que exalta a minha cabeça. Eu vou repetir esse salmo aqui. Tu és o que exalta a minha cabeça. Deus levanta a cabeça de quem foi humilhado. Há situações, como a situação que Davi estava vivendo, que ele estava sendo humilhado. Imagina, o próprio filho estava querendo o trono do pai. O próprio filho estava usurpando, querendo tomar à força ilegalmente o que o pai havia conquistado. Absalão, ele tinha um espírito de rebeldia na vida dele, ele tinha uma indignação e isso levou a ficar cego pelo poder. E eu fico imaginando as pessoas falando pelas ruas de Jerusalém que Davi não conseguia nem governar a própria casa. Como que ele poderia governar o país se ele não governava nem a casa dele? Eu fico imaginando alguns dizendo que Davi era um mau pai, que Davi era um mau líder porque não conseguia nem colocar os seus filhos na linha. Muitas vezes somos humilhados pelas pessoas. As pessoas olham para nós e elas, sabe, com as suas ideias, com seus pensamentos, elas tentam nos ridicularizar, elas tentam humilhar. E eu vejo aqui que Davi, ele foi traído, ele foi rejeitado, foi perseguido, mas Deus levanta a cabeça dele novamente. Sabe, eu fico imaginando essa cena para mim é marcante, quando Davi tem que sair fugido de Jerusalém. E Davi tem que se esconder no mato por causa de Absalão. Porque Absalão não só queria o trono, ele queria matar Davi. Imagina, gente, o próprio filho querendo matar o pai. Que coisa mais terrível isso. Mas foi o que Davi estava passando. Davi estava passando isso. É como eu disse, Absalão estava cego pelo poder. Estava cego pelo poder e já havia uma ferida dele em relação a Davi. Então, sabe, juntou conversas que Absalão acabou ouvindo, juntou essa mágoa, esse ressentimento e a ambição de poder, a ambição de querer tomar o que era do pai, de forma injusta, de forma ilegal. Mas tem algumas coisas que nós devemos entender aqui. Deus não apenas te protege da queda, Ele te levanta depois dela. Então, Deus protegeu Davi. Aparentemente ele estava sendo humilhado ao ter que sair de Jerusalém para
para proteger a sua vida, para proteger a vida dos seus outros filhos, para proteger também o seu legado. Ele teve que sair, ele passou por essa humilhação. Inclusive, quando Davi estava saindo pelas portas da cidade, depois eu indico você para ler toda a passagem, a Bíblia diz que um homem da casa de Saul começa a jogar pedras em Davi e começou a espraguejar Davi, começou, a lançar palavras de humilhação, realmente de humilhação. Aí um dos soldados de Davi ficou tão indignado com aquilo. O Senhor quer que eu termine com esse homem agora? O que esse homem pensa que é para estar fazendo isso contra o Senhor? E a Bíblia diz que Davi disse, não, esse não é o momento para isso. Ele pode estar certo. Eu posso estar sendo, um mau pai, eu posso estar sendo um mau governante. Deus pode estar fazendo justiça agora, contra a minha vida. Então, não vamos derramar sangue mais hoje. Então, eu vejo que Davi estava tão abatido que ele não teve um poder de reação. E a reação dele naquele momento foi confiar em Deus e esperar em Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa. Quem Deus levanta, ninguém derruba. Quem Deus levanta, ninguém cancela. Quem Deus levanta, ninguém impede. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Por isso que esse Salmos 3 que nós estamos declarando aqui, ele é um salmo tão poderoso, você sabe? Eu já fiz orações nesse salmo. Declarando, com meus joelhos dobrados, chorando aos pés do Senhor, declarando o Salmos 3, porque eu sei o que Davi passou. Eu sei como que é essas situações onde você se sente mal, com circunstâncias que estão ao seu redor, e tudo o que você quer naquele momento é a justiça de Deus, é a proteção de Deus, você quer que Deus faça alguma coisa. Por mais que você possa fazer alguma coisa, você sabe que se fizer qualquer coisa, além de perder a razão, você não vai permitir com que Deus haja por meio de você. E eu vejo aqui Davi, passando por tudo isso, mas esse texto aqui, do Salmos 3, verso 3, diz, Tu és o que exalta a minha cabeça. Gente, que tremendo isso. Tu és o que exalta a minha cabeça, ou seja, o que Davi estava declarando nos Salmos é, Senhor, Tu vai me levantar disso. Tu vai fazer com que a minha cabeça se levante. Nesse momento eu estou humilhado. Eu estou me sentindo mal, rejeitado, mas eu sei, o Senhor trabalha. E o Senhor vai trabalhar para levantar a minha cabeça. Glória a Deus. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Você pode ter passado por uma grande humilhação. Deus vai exaltar a tua cabeça. Deus vai exaltar a tua cabeça. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Essa humilhação que você passou, essa humilhação que você enfrentou, esses prejuízos que você teve, catastróficos, não vão permanecer na tua vida. Deus é maior. Deus é maior. Eu vim aqui para declarar essa palavra. Deus é maior. Não importa o tamanho da maldade que intentaram contra ti, não importa o tamanho, da luta que você tem guerreado, Deus é maior. Eu quero liberar essa palavra sobre ti. Deus é maior, em nome de Jesus. Agora, sabe o que eu vejo aqui também? Que a oração muda o cenário da batalha. Guarda isso, a oração muda o cenário. Escreve aqui nos comentários, a oração muda cenários. Pode estar tudo contra você. Pode haver um grande desfavor. Mas a Bíblia diz no Salmos 3, verso 4, que tremendo esse versículo. Com a minha voz, deixa eu repetir isso, com a minha voz, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Esse é um dos versículos que eu mais amo. Clamei ao Senhor com a minha voz e Ele me respondeu. Deus vai te responder, querido. Deus vai te responder. A tua oração vai mudar o cenário. A tua oração vai mudar o cenário. No nome de Jesus. Davi não respondeu aos inimigos. Ele respondeu com oração. Você também não tem que responder aos teus inimigos. Você não tem que responder a quem te critica, a quem quer te humilhar, a quem quer te prejudicar. Você tem que orar. Algumas batalhas não se vencem discutindo, se vence orando. Talvez esse seja o problema aí da senhora.
está discutindo muito. Você não vai vencer essa batalha no teu casamento discutindo. Você vai vencer essa batalha orando. É orando que você vai vencer. É orando que as barreiras vão cair por terra. É orando que o mal vai cair por terra em nome de Jesus. É orando. É na oração. É na oração. É na oração. Pega essa palavra. É na oração que as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Por isso, quando você ora, Deus muda a sua perspectiva. Quando você ora, Deus muda a sua força. E sabe o que acontece mais? Quando você ora, Deus muda a sua história. Perspectiva, força e história. Deus vai mudar a sua história. Aleluia! 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 Você pode dizer um aleluia aí comigo? Aleluia! Porque a tua oração está mudando o cenário na tua vida hoje. É por isso que eu estou dizendo, o altar tem resposta. O altar tem resposta. Nós estamos levantando um altar. E como é que se levanta um altar? Com entrega. É assim que se levanta um altar, com entrega. Com rendição. Senhor, tudo está nas tuas mãos. Eu confio em Ti. Minha fé está toda em Ti. Aleluia. É assim que se levanta um altar. E nesses 40 dias, eu espero que você não falte nenhum dia. Eu espero que você não quebre um dia, nem na oração das 6, nem na oração das 18. Porque o nosso altar vai ter resposta do céu. Você crê? Escreve aqui nos comentários. A minha oração está mudando o meu cenário. Glória a Deus! Glória a Deus! E agora nós vamos orar. Quero pedir a cada pessoa que está aqui, não esquece de deixar a tua curtida. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha. E olha só, gente, 18h30 hoje, 18h30, vai começar um grande evento dentro da Academia Quinto Global. 18h30 vai acontecer um grande evento dentro da Academia Quinto Global. Nós estamos, tanto hoje quanto sábado, em um evento chamado A Jornada. Vai começar agora, 18h30. A Jornada. O que é esse evento, A Jornada? É para que o potencial que há dentro de você saia para fora. Os livros que estão aí dentro saiam para fora. Os talentos que estão aí saiam para fora. Os planos que estão aí dentro de você, que estão sendo segurados. Sabe, você tem um grande potencial, mas o medo, a insegurança, bem, tem tantas coisas impedindo você. Tudo isso aí precisa sair para fora. Isso aí só vai sair para fora a partir do momento que você for provocado. E esse evento de 2 dias, que é hoje e sábado, esse evento é para isso. E um detalhe, gente, todos podem participar desse evento. O valor é irrisório. Sabe, nós fizemos algo para quem quer ser aluno da Academia Quinto Global só para participar do evento. É um valor irrisório. É para todo mundo participar e eu convido você a participar com a gente. Vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e lá você pode se inscrever para a Academia Quinto Global, ok? Muito bem. Posso orar pela tua vida? Eu quero orar por você e olha só, domingo agora eu estarei ministrando aqui na igreja em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. E eu estarei ministrando sobre o Deus de detalhes. O Deus de detalhes. O Deus que Ele aguarda com que certas coisas se alinhem na nossa vida e que nós temos que colocar isso em alinhamento. Tem coisas que é Deus que alinha e tem outras coisas que é a gente que tem que alinhar para que Deus opere o sobrenatural. Eu estarei ministrando sobre isso, eu sei que essa palavra vai falar muito forte e eu convido você a estar junto conosco. Domingo, 9 horas, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Certo? Que é colado com São Paulo aqui. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora neste momento e toque-os com o teu poder e com a tua graça. A minha oração, doce e amado Espírito Santo, é para que cada pessoa receba as bênçãos do Salmos 3 aqui hoje. Que as bênçãos do Salmos 3 sejam liberadas sobre essa vida. Meu Pai, eu oro para que o Senhor mude o cenário que essa pessoa está vivendo. Para que o Senhor mude o cenário que ela está vivendo. E você que está fazendo sua entrega agora, vai escrevendo aqui nos comentários tudo aquilo que você vai entregar para Deus, a tua vida, teu coração, teus dias, tudo. Coloca aqui nos comentários, Senhor. Todo aquele que está levantando um altar, eu quero pedir, Pai, assim como Elias no Monte Carmelo,
que essa pessoa tenha a resposta do céu agora sobre a vida dela. Senhor, nos dá vitória sobre os inimigos, sobre aqueles que tentam nos humilhar, sobre aqueles que tentam nos rejeitar. Queremos estar firmes no propósito e queremos, assim como Davi, Pai, estar totalmente guardados, totalmente protegidos. Senhor, levanta escudos ao redor de tudo na nossa vida. Levanta escudos ao redor dos nossos filhos. Levanta escudos ao redor do nosso cônjuge. Levanta escudos ao redor de nós. Levanta escudos ao redor dos negócios, dos empreendimentos, dos planos, dos projetos humanos. Tudo, Senhor, nós pedimos. Levanta teus escudos, Pai. No nome de Jesus pedimos a tua graça, pedimos o teu favor, que cada pessoa que está aqui nessa oração seja tocada pelo poder de Deus. Eu oro também para que todo inimigo chamado doença, chamado depressão, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Agora, no nome de Jesus Cristo, ser curado. No nome de Jesus Cristo, ser livre. No nome de Jesus Cristo, ser liberto. Meu Deus, que o jugo seja quebrado pela unção. Que o poder de Deus aqui se manifeste e vidas sejam tocadas no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, doce e amado Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Me ajuda a compartilhar e manda uma mensagem junto com o compartilhamento, convidando essa pessoa para entrar nesse propósito. Amanhã, 6 e 7 da manhã, estaremos ao vivo aqui, se Deus quiser. Amanhã nós estaremos orando no Salmos 9, capítulo 9. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade a você. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos, no nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que está pendente em nossa vida, o Senhor entra com provisão, entra com milagre, tudo está debaixo do controle do Senhor. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa família, negócios, projetos e sonhos e pedimos a bênção do Senhor. Eu oro agora, Pai, para que toda inveja contra essa pessoa, toda maldade, todo dardo lançado para prejudicar, para ser injustiça, para ser maldade na vida dela, caia por terra. Nós exigimos agora que toda ação maligna e contrária na vida dessa pessoa caia por terra, cesse completamente. Dizemos a toda enfermidade, a toda dor, a todo ataque no emocional, cesse no nome de Jesus Cristo. E declaramos saúde, saúde perfeita, o restabelecimento de movimentos, o restabelecimento de uma saúde abençoada, de uma saúde forte, perfeita, no poderoso nome de Jesus. Eu oro, Senhor, declarando saúde. E oro, Senhor, por essa pessoa que faz tratamento, que luta contra um câncer, ou luta contra uma alergia, ou contra um problema crônico, Senhor, até mesmo doenças raras, nós declaramos saúde sobre essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, Senhor, toque-os com o teu poder agora, toque-os com a tua graça, Senhor, toque-os com o teu favor, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa, Pai, visita a sua casa, visita a sua família, visita, Pai, toque-os com o teu poder agora. E eu oro, Senhor, para que todo tipo de atrapalho, todo tipo, Senhor, de armadilha do inimigo no caminho dessa pessoa caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, a minha oração é para que provisões especiais cheguem nessa casa. A minha oração é para que milagres, a minha oração é para que alívio do céu entre nessa casa, toque na vida de cada pessoa que está agora em oração junto comigo. Visita teus filhos, Pai. Visita esta casa no nome de Jesus Cristo e derrama favor, Senhor. Derrama graça. Libera do teu poder, Pai. No nome de Jesus. Toque-os com o teu poder, Senhor, e toque-os com a tua graça. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Visita cada um deles, Pai. Libera do teu poder sobre eles, no nome de Jesus Cristo. E eu também te peço, Pai,
que a paz que excede todo entendimento entre nesse ambiente, toque na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, inclusive por essa pessoa com feridas na boca, essa pessoa que está doente. Eu oro pela cura total e completa dela em nome de Jesus. Senhor, tira, Senhor, toda a ansiedade, angústia, aflição, depressão, pressão que essa pessoa está sentindo em cima dela, que ela seja livre agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Visita, meu Pai. Visita com teu poder a vida de cada um deles. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção e pedimos o teu favor. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Eu quero compartilhar com você uma palavra profética. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que vai te abençoar, que vai abençoar a tua família. O Senhor colocou algo no meu coração. Hoje é o último dia desse propósito, certo? Nós ficamos 10 dias orando contra a inveja e amanhã vamos começar um propósito de 40 dias. E nesse propósito de 40 dias, nós vamos orar especificamente. Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. O altar tem resposta. Todo santo dia nós vamos levantar um altar para Deus aqui, certo? E eu convido você a estar junto conosco amanhã 6 e 7 da manhã. Nós vamos levantar um altar a Deus e cada dia eu vou liberar um salmo, certo? Cada dia eu vou liberar um salmo e nós vamos, em cima daquele salmo, orar e tomar posse das promessas divinas, certo? Amanhã eu vou começar com os salmos de número 3, foi isso que o Senhor me tocou. Cada dia nós vamos liberar um salmo sobre a tua vida e vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quero pedir a quem está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilha com o máximo de pessoas, que você puder. Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. E a palavra de hoje é: aprenda a discernir as pessoas que Deus vai fazer cruzar no teu caminho. Tudo tem um propósito divino. Foi orquestrado por Deus. E claro, devemos discernir quando não foi Deus que mandou uma pessoa para cruzar o nosso caminho. Tem pessoas que cruzam o nosso caminho que não é propósito. Não é propósito de Deus que essas pessoas permaneçam no nosso caminho, certo? Tem coisas que não é propósito de Deus, não é direção de Deus, não faz parte daquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Então, é muito importante você estar atento, sabe, ao que Deus vai falar com você, ao que Deus vai dirigir você. E eu creio, existe algo assim muito forte, profético aqui, que Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus? Muito bem. E olha só, eu fui convidado a participar de um podcast e, sabe, eu fui nesse podcast a convite de um amigo meu. E quando eu cheguei nesse podcast, eu olhei para os lados e eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu pensei exatamente isso, sabe? E enquanto estava ali o podcast e as perguntas que foram feitas e tudo mais que aconteceu ali, eu saí dali me questionando, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? E, sabe, fui para casa e no outro dia, Deus começou a trazer uma estratégia e colocou no meu coração o desejo de começar um podcast. Você sabe, faz anos que eu estou aqui ao vivo com vocês, nas orações, ministrando dentro da Academia Kingdom Global também. Mas essa ideia de podcast, há alguns anos atrás, sabe, me veio assim a vontade de começar um podcast, mas quando eu fui executar o projeto, eu pensei, eu já estou cheio de gravações, né? Já tenho muitos compromissos e eu pensei assim, eu não vou conseguir tocar isso. Então eu deixei ali quietinho, aquele projeto em stand-by e nesse podcast que eu fui, ali Deus ativou.
Ali Deus ativou, ali Deus me deu, sabe, a direção de desengavetar esse projeto e de começar esse projeto. E hoje está sendo uma benção. Você precisa de ver o quanto de pessoas nós estamos atingindo esse podcast. Está crescendo a cada dia, está sendo uma bênção de Deus. Inclusive amanhã, às 7 da manhã, nós vamos ter, sabe, um podcast incrível, inédito. E, bom, está sendo uma bênção, certo? Eu posso afirmar para você, está sendo uma bênção, está sendo algo grande, maior do que eu imaginei. Pensei que ia ser muito mais devagar, sabe? Mas Deus está abençoando, Mas o que eu quero dizer com isso? É que o projeto de Deus para a nossa vida é muito maior do que a gente imagina. E às vezes a gente não compreende o porquê que algumas pessoas cruzam o nosso caminho e o porquê que a gente cruza o caminho também de algumas pessoas e porquê que alguns lugares, alguns ambientes, Deus permite que a gente entre. Deus deseja que a gente entre naquele lugar. A Bíblia diz uma coisa em Provérbios 27:17. Olha o que está escrito aqui. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Algumas pessoas entram na nossa vida para nos ajustar, nos fortalecer e também nos preparar. Inclusive, Deus usa certos encontros para nos abençoar de forma estratégica. E uma coisa que eu aprendi, que Deus usa pessoas para moldar pessoas, certo? Quando Deus te coloca para caminhar com uma pessoa, para estar próximo daquela pessoa, ainda que aquela pessoa, sabe, às vezes ela possa ser difícil de acompanhar ela, mas Deus já te colocou do lado dela para te moldar. Deus te colocou do lado dela para te moldar e você vai ter que ter esse discernimento. Nós não podemos ser como um Ló, caminhando com um Abraão e sabe, não aprendendo nada com Abraão, porque parece que Ló não aprendeu nada com Abraão. Se você olhar, Abraão, aquele homem de fé, aquele homem que ouvia Deus, aquele homem próspero, aquele homem que tinha um exército, sabe? E Ló teve a oportunidade do lado dele, sabe, de fazer as mesmas coisas, de ouvir a Deus, de se aproximar de Deus, de ter um exército, de ser um homem próspero, um homem rico. Não. Sabe, parece que ele caminhava do lado de Abraão, mas ele não fazia nada que Abraão fazia. E não tem, gente, quando você não compreende, quando você não consegue discernir o seu propósito do lado de algumas pessoas, Deus te tira do lado delas. Sabe por quê? Não é nem só por sua causa, é por causa dessa outra pessoa que está perdendo tempo com você. Exatamente, Ló estava fazendo com que Abraão perdesse o tempo dele. Com brigas desnecessárias, com confusões que não tinham fundamento. Sabe? Até que chegou o dia que Abraão não aceitou mais aquilo e disse, Ló, se você for para cá, eu vou para o outro lado, não dá mais para a gente andar junto. Olha só, Ló perdeu uma das maiores conexões da sua vida. Ló perdeu uma das maiores oportunidades da sua vida, porque não discerniu quem estava ali. Ele olhava para Abraão como tio dele, como parente, como família, mas se esqueceu que Deus havia colocado ele ali do lado de Abraão por um propósito. Eu acredito que algumas conexões são temporárias. Eu acredito nisso, não é para sempre. Mas algumas conexões são necessárias. Deus coloca certas pessoas no nosso caminho por um certo tempo, porque é necessário. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Nem todo relacionamento é permanente. Pessoas de estação não são erro, são parte do processo. Então, nunca fique chateado porque alguém ficou só um pouco com você. Era o tempo necessário. Agora, é isso aqui que eu estou querendo falar com você, porque Deus me deu uma palavra para entregar para você, que você tem que discernir melhor as pessoas que Deus está te conectando. Você tem que discernir melhor, porque às vezes a gente está seguindo uma pessoa,
sem propósito. E outras vezes estamos seguindo uma pessoa, mas não estamos discernindo o papel de importância dessa pessoa na nossa vida. Certo? A última vez que eu estive nos Estados Unidos, nós tivemos uma escola de profetas lá. E uma coisa me marcou. Deus trouxe algumas pessoas até mim, me apresentou para certas pessoas também, aonde eu entendi o propósito de Deus, sabe? E algumas pessoas que caminham comigo lá da América, eu vejo, sabe, que quando elas estiveram na escola de profetas, foi algo grandioso que Deus fez na família. Nós tivemos, olha, para você ter uma ideia, a conversão de pessoas que estiveram lá na escola de profetas. E um detalhe, nem português alguns falavam, porque lá tem alguns brasileiros casados com americanos. Então a pessoa foi acompanhando a esposa, sabe, mas não entendia o português, porque eu não fiz o evento bilíngue, eu fiz o evento só em português. E foi impactante porque, sabe, eu vi pessoas que chegaram para mim no final e disseram assim: nós respeitamos o que você carrega e queremos caminhar com você. Sabe, pessoas que não são brasileiros e que não entenderam metade do que eu falei. Não entenderam metade do que eu falei, mas ali Deus conectou com um propósito. Às vezes Deus conecta uma pessoa a nós com um propósito muito maior que a gente imagina. Entende? Então, você tem que discernir com quem Deus está te conectando e caminhar perto dessas pessoas que Deus está te conectando. Entender que certas pessoas são pontes, certas pessoas foram colocadas na tua vida para te abençoar, e tem certas pessoas que Deus colocou na tua vida, sabe, para você aprender com elas, para você estar mais perto delas, para você ser amigo delas. E eu vou dizer uma coisa para você: quando Deus te conecta a um Abraão, guarde isso, quando Deus te conecta a um Abraão, você tem que aprender a andar do lado dessa pessoa. Porque geralmente pessoas que carregam algo de Deus não são tão acessíveis quanto gostaríamos. Tem pessoas que eu caminho com elas que eu gostaria de ter um tempo maior com elas. Sabe, tem gente que a gente para assim, a gente só quer ficar escutando, né? Por causa da sabedoria da pessoa, a experiência que ela tem e também o que ela representa, certo? Mas às vezes Deus não permite, sabe, com que você esteja sempre com ela. Mas toda vez que você se encontrar com ela, você tem que discernir, sabe, o seu momento de falar, a oportunidade que Deus está te dando de honrar aquela pessoa, a oportunidade que Deus está te dando, sabe, de estar conectado com aquela pessoa. Agora, entenda, Deus envia ajudadores de destino. Eu quero que você guarde isso. Deus envia ajudadores de destino. Em Êxodo capítulo 17, verso 12, a Bíblia nos diz que Arão e Hur sustentaram os braços de Moisés. Você precisa de pessoas que te sustentem quando você estiver cansado, que te apoiem na tua missão e que não tenham inveja do seu chamado. Essa é a minha oração. Senhor, coloca pessoas na minha vida que não tenham inveja de mim e que eu possa de alguma maneira ajudar essas pessoas. E essas pessoas possam ser, sabe, no mínimo amigos. No mínimo amigos. No mínimo amigos. Você entende a importância disso? Você só vai compreender a importância disso se você entender como que Deus, Ele nos conecta. Como que Deus conecta a certas pessoas. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu gostaria de falar também dos opositores ao teu propósito, porque Deus também coloca opositores, mas isso é assunto para outro dia. Talvez um dia que eu tenha mais tempo para falar, vou falar sobre isso. E olha só, eu gostaria muito de convidar todos vocês que estão aqui nessa live para participar do evento que nós teremos amanhã. Começa amanhã e termina no sábado, tá? Amanhã começa e no sábado nós vamos encerrar esse evento com mais ministrações. Eu creio que existe um propósito de nós estarmos aqui. E Deus quer tirar, sabe, todo o potencial que você carrega. Deus quer tirar isso aí de dentro de você.
Deus quer que isso, sabe, saia para fora. Os livros que você tem que escrever, as lives que você tem que gravar, as pessoas que você tem que estar, tudo isso precisa sair de dentro aí de você. Precisa ser tirado de dentro de você. Por isso eu quero convidar você a participar desse evento chamado A Jornada. Esse evento chamado A Jornada é para destravar o teu potencial. E um detalhe, gente, quem quer participar do evento, o valor é irrisório, porque você pode ser meu aluno na academia, mas você pode também entrar na academia só para participar dos eventos. Eu gostaria que todos vocês participassem. Eu gostaria que todos vocês estivessem, porque todos podem. É o valor de um lanche para você só participar do evento. Gente, não perca essas oportunidades que Deus dá. Vá hoje mesmo no meu site www.viniciusiracete.com.br e se torne aluno da academia aqui no Global ou se torne aluno só para participar dos eventos. Vá lá no site e hoje mesmo toma essa decisão. Toma essa decisão. Eu vou entrar, eu vou caminhar perto, eu vou entender que Deus está me colocando diante disso. É isso aí. Ok? Muito bem. Também quero falar para você, esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus. É um devocional, certo? E se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você que quer abençoar outras pessoas, quer evangelizar outras pessoas, que está adquirindo para ser benção na tua família, para os teus amigos, para os teus clientes, certo? Entre em contato conosco, esse livro aqui vai te abençoar muito, está lá no meu site. Se você adquirir mais de um, certo? Eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. Enquanto eu declaro, eu quero pedir para você, me ajuda a compartilhar, manda aí para 10 pessoas, certo? Manda aí para 10 pessoas, compartilha para 10 pessoas. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. E se você quer que Deus te apresente pessoas chaves para o teu destino, escreve aqui nos comentários: Jesus, me apresenta os teus amigos. Escreve aí: Jesus, me apresenta teus amigos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor venha a apresentar a cada pessoa gente de propósito, gente de destino. Que o Senhor venha apresentar a eles os ajudantes do destino. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor prepare os lugares e prepare as pessoas certas para cada um deles. Pessoas, Pai, para negócio, pessoas para o crescimento espiritual, pessoas para o avanço, pessoas para darem ideias, lugares, Pai, que vão ser disruptivos na vida dessa pessoa. No nome de Jesus. Também oro por todo o que está doente, para que seja curado agora em nome de Jesus Cristo. E também oro agora quebrando completamente a obra de inveja, de encantamento, de maldade e de contrariedade contra essa vida, contra a sua empresa e contra seus projetos. Senhor, fortalece teus filhos e filhas e dá paz, dá força, dá alegria. No nome de Jesus pedimos a tua bênção. Amém e amém. Glória a Deus. Pega essa oração, compartilha com o máximo de pessoas e amanhã vem entrar no propósito comigo de 40 dias, onde nós vamos buscar no altar a resposta. O altar tem resposta para ti. Tu crê? Tu crê que o altar tem resposta? Compartilha aí com outras pessoas. Deus te abençoe e até mais. Boa noite!
que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Pai, que nenhuma inveja ou obra de inveja tem poder sobre a nossa vida ou sobre a nossa casa. Livra-nos do mal agora, meu Pai. Eu oro para que o sangue de Jesus cubra essa família, cubra seu trabalho, cubra seu casamento. Senhor, nós repreendemos agora toda palavra maldita direcionada contra essa pessoa, todo dardo do inferno por meio de pessoas, toda fofoca, toda contenda, toda intriga envolvendo essa pessoa para prejudicá-la, para oprimi-la, que caia por terra. Também oro por essa pessoa, Pai, que tem sido perseguida, essa pessoa, Pai, que o inimigo tem acusado ela. A Tua palavra diz, Jesus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que essa pessoa seja livre agora de todo o peso, de toda a culpa, de toda a dor, de todo o trauma, que o Senhor traga alívio à alma dela, que o Senhor traga paz ao coração dela. E nós declaramos, Senhor, nosso Deus, a nossa dependência total e completa de Jesus Cristo, do poder de Deus, da palavra do Senhor. Meu Deus, nos enche da Tua força, nos dê estratégias, nos dê visão. E oramos também pela paz no mundo, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, pela paz no mundo, que todo conflito, Pai, que toda guerra, Pai, no nome de Jesus nós oramos por uma intervenção do Senhor e pedimos paz. Oramos também, Senhor, para que cada lar seja visitado pela promessa de Deus. A Tua palavra diz, Pai, se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Eu quero profetizar toda a tua família no altar de Deus, toda a tua família convertida, toda a tua família se aproximando de Deus, toda a tua casa debaixo do favor do Senhor. E essa pessoa que está perdida, Pai, essa pessoa que entrou aqui nessa oração hoje desorientada, eu oro em nome de Jesus para que o poder de Deus toque na vida dela e ela tenha um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Tira, Pai, a ansiedade, tira a depressão, tira a angústia, tira a aflição da alma e traga vida, traga paz. Derrama do Teu favor sobre ela e sobre todos da casa dela. Eu oro para que portas de emprego se abram. Eu oro para que grandes negócios aconteçam. Oramos, Pai, apresentando diante de Ti, Senhor, o desejo do coração de cada um dos Teus filhos que está aqui e que aquilo que for segundo a Tua vontade, que se cumpra, que se realize. Oramos, Pai, para que o Senhor revele projetos aos Teus filhos, planos, o Senhor dê ideias, o Senhor coloque inspiração na vida deles, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você crê que maior é Deus contra toda a contrariedade na tua vida, declare aqui nos comentários, maior é Deus na minha vida. Escreve aí, maior é Deus na minha vida. Quero pedir também para você que está entrando aqui nessa oração, já se inscreve no canal e se você ainda não deixou a sua curtida nesse vídeo, deixa a sua curtida, compartilhe com 10 pessoas ou mais, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que vai ser bênção na vida daquele que clicar e entrar. Amém? Muitas pessoas têm sido visitadas por Deus aqui nas orações. Nós temos visto o grande agir de Deus. Olha só, eu quero dar um testemunho aqui já para começar, para que essa oração já comece aqui em alta velocidade. Olha o testemunho da Wanda. Ela escreveu: a paz, eu venho dar o meu testemunho. Fiz a campanha Quebrando e Desfazendo o Espírito de Atraso. Eu tinha uma causa na justiça desde 2010 e nem me lembrava mais. Faltando 3 dias para terminar o propósito, uma ex-colega de trabalho entrou em contato comigo para dizer que o juiz havia pago a causa desde 2024, ela estava com a causa ganha. Mas o advogado ainda não tinha repassado o valor. Como Deus é justo e fiel, entrei em contato com o advogado e ele realizou o pagamento corrigido e atualizado. Gratidão e toda a honra e glória a Deus. Obrigado por estar de domingo a domingo intercedendo por nós. Deus abençoe você, a sua família e a sua equipe. Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Você não tem ideia do que acontece quando nós nos colocamos aqui em oração. Amanhã nós vamos terminar esse propósito aqui, orando contra a inveja.
E você pode ter certeza no que eu vou lhe falar. Muita coisa foi quebrada aqui nessa oração, nesse propósito, orando contra a inveja. Se você não viu, você verá. Em nome de Jesus eu libero essa palavra. Se você não viu, você verá. Porque todo o propósito que eu faço, eu creio que o Senhor tem me dirigido. E eu vejo os efeitos disso, as pessoas abençoadas, o poder de Deus tocando na vida das pessoas. Então eu creio no agir de Deus aqui. Amanhã nós vamos encerrar esse propósito, mas na quarta-feira eu vou começar um novo propósito, porque essa palavra Deus me deu no domingo, quando eu estava no altar da igreja orando pelas pessoas. O Senhor me deu esse tema, 40 dias, que nós vamos orar, porque o altar tem resposta. Nós vamos levantar um altar a cada dia. Assim como Jacó, quando despertou daquele sonho que ele teve, profético, e ele fez uma aliança com Deus, ele levantou um altar para Deus. Nós vamos levantar um altar para Deus, nos 40 dias nós vamos levantar um altar para Deus, certo? Às 6 da manhã e às 18 horas. Aí você pergunta, e como é que se levanta um altar para Deus? Porque o altar tem resposta. Como é que se levanta um altar? Se comprometendo com Deus, se comprometendo com a palavra de Deus, se aceitando Deus nas suas decisões, nas direções da sua vida. E nós vamos fazer isso a cada oração. Eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer, certo? Na quarta-feira você vai aprender. Vão ser 40 dias, da mesma maneira que Jesus, por 40 dias, esteve orando e jejuando no deserto. Nós vamos ficar 40 dias nesse propósito. 40 dias foi a direção que Deus me deu e vai ser incrível, em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar um outro testemunho aqui para você também que eu achei bonito, que é o testemunho do Rildo. Ele escreveu assim: eu sou seguidor das orações há alguns anos e venho hoje testemunhar uma cura que recebi. Tenho retocolite ulcerativa. Em uma das orações, você disse que alguém estava sentindo um desconforto no estômago e que Deus estava curando. Tomei aquela palavra para mim e, para a honra e glória de Deus, não estou mais sentindo os desconfortos que sentia antes. Jesus Cristo é maravilhoso. Deus é fiel. Vocês são testemunhas do poder de Deus e do que Deus está fazendo aqui. Amém? E a palavra de hoje é como reconhecer quando Deus está falando. Eu quero começar essa palavra hoje e vou encerrar ela amanhã na oração das 6 e 7 da manhã. A Bíblia nos diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. A voz de Deus sempre concorda com a palavra. Quer reconhecer que é Deus falando com você? Então veja isso. Se o que Deus te disse concorda com a palavra, Deus nunca vai falar com você para prejudicar alguém. Deus nunca vai falar para você, sabe, para você falar mal de uma pessoa, porque isso contradiria a palavra dele. Nesse texto de João, capítulo 10, verso 27, Jesus ensinou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, toda a voz de Deus tem que concordar com a palavra de Deus. Toda voz, você vai ter que testar se essa voz é uma voz de Deus ou não. Não, mas Deus me tocou que eu tenho que separar. Não, Deus não toca que tem que separar. Deus não toca que você tem que divorciar. Isso vai contra a palavra. Então, toda a voz de Deus, se é Deus mesmo, nós temos que conferir com a palavra de Deus. Você não pode fazer uma coisa ou ouvir algo de Deus que seja contrário à palavra. Toda direção, toda voz, nós temos que passá-la pelo crivo da palavra de Deus. Uma outra coisa interessante está no Salmo 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que significa isso? Que para caminhar eu preciso conferir com a palavra. Toda direção tem que ser conferida. Eu só devo andar por uma direção se aquilo estiver alinhado com a palavra de Deus. Então, se o que você ouviu não te leva a seguir a Cristo, não veio de Deus. Guarda isso. Se o que você ouviu não te leva a seguir a Cristo, não veio de Deus.
É dessa maneira que nós comprovamos se o que ouvimos vem de Deus ou não veio de Deus. Certa feita, uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu disse: pode falar. E daí a pessoa começou a falar algumas coisas, sabe, que não batia com a palavra, não estava alinhada com a palavra. Eram até coisas boas, mas assim, olhando à luz das Escrituras, não era uma coisa que eu poderia aceitar. E quando terminou, ela disse: você aceita isso? Eu disse: olha, eu não posso aceitar isso, sabe por quê? Porque isso contradiz a palavra. Ela ficou um pouco chateada comigo, mas eu tentei, assim, com muito amor, fazer ela entender que toda revelação, toda profecia, tudo aquilo que você ouve tem que concordar com a palavra. Deus jamais vai mandar você prejudicar alguém. Deus jamais vai falar algo, sabe, que vai, de alguma maneira, destruir a vida de alguma pessoa. Então nós temos que ter esse discernimento espiritual. Uma outra coisa, a voz de Deus traz clareza. Deus não é autor de confusão. 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é Deus de confusão. Então, entenda uma coisa, ansiedade excessiva não é direção divina. Sabe aquela pessoa que está sempre ansiosa? Isso não significa que Deus está te dirigindo. Ansiedade excessiva não é direção de Deus, não é Deus me tocando. Se está tirando a minha paz, se está tirando a minha alegria, isso não tem como ser Deus. Deus não é Deus de confusão. E se Deus não é Deus de confusão, por que eu vou dar ouvidos àquela voz? Imagina comigo. Deus disse para mim, há poucos meses atrás, que eu deveria continuar apoiando a igreja, ajudando a igreja, sirvo na igreja, mas que eu não deveria mais estar à frente da igreja. Foi isso que Deus disse para mim. Aí alguém chega para mim e diz assim: olha, você deveria estar cuidando de uma igreja. Não, mas espera aí, Deus não é Deus de confusão. Eu não posso mais ficar à frente da igreja, Deus já falou isso. Agora você vem e traz uma outra palavra, me colocou em confusão. Você sabe, nós temos que aprender a diferenciar quando Deus está nos levando para uma coisa nova e quando a direção antiga é a que deve ser seguida, é válida ainda. Porque, sabe, toda voz que queira invalidar uma direção que está ativa na tua vida, você deve desconfiar. Eu sei que Deus, Ele nos dá novas direções. Eu sei disso. Mas sabe, toda direção de Deus, ela deve estar pautada na palavra, segundo o que o Espírito Santo deseja para nós, e não ao contrário disso. Terceiro princípio, Deus fala mais no silêncio do que no barulho. Em 1 Reis capítulo 19, Deus veio ao profeta Elias. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus estava num cício suave, num vento suave. Entenda uma coisa, se você vive constantemente agitado, você pode estar espiritualmente distraído. Grave essa verdade. Por que Jesus nos ensinou a entrar no quarto para falar em secreto com o nosso Pai Celestial? Entra no quarto, fecha a porta, porque é no silêncio que Deus ele vai falar, que Ele vai revelar para você. Eu gosto muito de estar em silêncio. Eu digo para o meu pessoal chegar 8h30 no escritório, porque aquele período que eu termino a oração da manhã, até o horário que eles chegam, eu fico ali na presença de Deus, recebendo instruções para o meu dia. Pode ser o dia mais atarefado. Eu gosto de estar em silêncio para ouvir a Deus. Silêncio não é ausência, é ambiente de revelação. Busque entrar na presença de Deus e ficar a sós com Ele, para que Ele possa revelar a você, para que Ele possa falar ao teu coração. É no silêncio que Deus vai falar no seu espírito. É no silêncio que Deus vai revelar os próximos passos. E nós temos que ter esse discernimento espiritual bem apurado na nossa vida. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Amanhã
Às 6 e 7 da manhã eu vou dar continuidade nessa palavra. E, gente, não perca, amanhã é o encerramento desse propósito. Nós vamos encerrar amanhã, tanto às 6 da manhã quanto às 18 horas, porque depois nós vamos começar 40 dias de propósito. O altar tem resposta. Você acredita nisso? Que o altar tem resposta? Eu vou explicar tudo para você na quarta-feira pela manhã, certo? Então te organiza aí para estar junto conosco. Também, quarta-feira, nós vamos ter o começo de um grande evento chamado A Jornada, onde você vai destravar o seu potencial. O que significa isso? Todos nós carregamos dentro de nós algo que foi dado por Deus. Tem livros aí que precisam sair para fora. Tem talentos que precisam sair para fora. Tem dons que precisam ser despertos. Tem muita coisa que Deus colocou aí dentro de você que isso aí precisa sair para fora. Nesses 2 dias do evento A Jornada, é isso que nós vamos orar e ministrar na tua vida. Eu estou trazendo preletores que vão ser usados por Deus para falar do potencial. Você vai ser muito abençoado, você vai ser visitado por Deus nesse evento. Por isso eu quero convidar você a participar. É exclusivo, vai acontecer dentro da academia aqui no Global. E se você não é meu aluno dentro da academia, inscreva-se na academia e venha se tornar um aluno da academia aqui no Global. E um detalhe, se você quer só participar do evento, gente, o valor é irrisório. É para que todos possam participar. Dá uma olhada lá e vê que você pode sim participar. E se você não puder assistir no dia, ao vivo, porque a gente transmite ao vivo nossos eventos, você pode assistir num outro dia, certo? Mas eu gostaria muito que você participasse. Vá hoje mesmo lá no meu site www.vinicius7.com.br e se torne nosso aluno. Outra coisa, esse aqui é o meu devocional, lançamento, Café com Jesus, que vai abençoar a tua vida poderosamente. Aqui o versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo antes de ir para trabalhar, antes de sair para trabalhar, e aqui embaixo você vai escrever a sua própria oração. Amém? Esse livro aqui você pode adquirir no nosso site. Deixa eu declarar agora o Salmo 91. Quero declarar esse salmo aqui e sei que Deus vai tocar aí na tua vida de uma forma muito especial. E se você não assistiu o nosso podcast de hoje, assista, tá? Gente, foi incrível. As pessoas que estiveram ao vivo ali no podcast, tenho certeza que elas foram muito edificadas. O link do nosso canal, o podcast A Voz, está aqui na descrição do vídeo. Então, não perca, ok? Salmos 91. Enquanto eu declaro, compartilha com 10 pessoas, manda para amigos, para parentes, manda para pessoas próximas, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários, no nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que está pendente na tua vida. Tudo aquilo que você tem que resolver essa semana. Reuniões que você tem, pendências financeiras, negócios que você quer finalizar essa semana, problemas que você tem que resolver com pessoas, tratamentos que você tem para essa semana, seja o que for que está pendente na tua vida, que é um desafio para você, algo que você queira vencer, coloca aqui nos comentários. Nós vamos orar e vamos levantar um grande clamor agora em nome de Jesus. E quero pedir para você, compartilhe as orações. Muitos de vocês são frutos de um compartilhamento. Alguém compartilhou a oração com você. Amém? Somos incansáveis
ministrando a palavra, orando pelas pessoas, ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. Deus tem nos dado graça. Também, se você puder compartilhar o nosso podcast com teus amigos, nos grupos que você está, desejar gratidão. Gratidão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Que o Senhor derrame graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos e dê vitória a eles, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu peço uma intervenção especial em favor de cada pedido de oração que foi feito aqui. Tudo o que está pendente na vida dessa pessoa, tudo aquilo que ela não conseguiu resolver. Senhor, coloca a Tua mão, libera do Teu poder, opera milagres, Pai. No nome de Jesus Cristo eu peço. Libera milagres, libera o sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. E que seja quebrado, Pai, toda a contrariedade. No nome de Jesus. Nós oramos agora para que o Senhor intervenha, no nome de Jesus, com favor, com milagre, com provisão, com paz, com alegria e com soluções sobrenaturais, em nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que haja cura agora, no nome de Jesus Cristo, daquele que cura, no nome daquele que opera milagres, nome de Jesus, nome sobre todo nome, ser curado. Ser livre agora e que toda opressão espiritual, cadeias espirituais, amarras, obra de inveja, cai por terra em nome de Jesus. Toda inveja contra essa família, toda inveja contra esse casamento. Eu oro agora para que esse mal seja desfeito. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, me ajude a compartilhar essa oração e amanhã, no encerramento desse propósito, eu aguardo todos vocês às 6 e 7 da manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais, queridos. Paz e prosperidade.